Olá, querido, querida, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que tem pegado muita gente. Eu sempre começo as aulas também falando que os temas são muito importantes, né? Porque todos são de extrema relevância na hora da produção textual. Só que hoje, o tema da nossa aula é um tema que gera muito problema na hora da escrita. Muitos alunos cometem erros relacionados à bendita colocação pronominal. Então eu queria que você desse muita atenção a cada regrinha que eu vou explicar aqui. É sim mais uma aula de gramática, né? Mas gramática aplicada ao texto, porque você vai precisar desses conhecimentos, dessas regras gramaticais, para a hora de escrever você não errar, não cometer nenhum desvio, né? E ser penalizado pela banca. São algumas regrinhas. Professora, é mais uma aula daquelas igual de crase, com várias regrinhas. Ai, meu Deus, socorro. Calma, pega o caderno, vamos anotar tintim por tintim que vai dar tudo certo. Vem comigo. Vamos lá? Vamos lá, vamos falar então de colocação pronominal. Quando a gente fala de colocação pronominal, nós estamos nos referindo à posição do pronome oblíquo átono diante do verbo, né? Com relação ao verbo, tá? Então, veja bem, posição dos pronomes oblíquos átonos junto aos verbos, tudo bem? Professor, o que é pronome oblíquo átono mesmo? Lembra que a gente estudava lá pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, e aí a gente tem os oblíquos tônicos e os oblíquos átonos? Pois é, então agora a gente vai falar dos átonos, que significam aqueles que não têm uma tonicidade, né? Como mim, tem aquela, né? Mim. Então tem um pouquinho mais de tonicidade. Só que isso daí também não é regra, porque a gente sabe que existe um problema, né? Com relação aos pronomes oblíquos átonos na língua portuguesa brasileira, porque a gente pronuncia com uma certa tonicidade, com muito mais relevo do que a pronúncia de Portugal, tá? Então isso também pode às vezes gerar uma confusão na sua cabeça, mas não se preocupe. Em regra, né, dentro da gramática, eles são tidos aí como pronomes oblíquos átonos. Mas quando a gente fala me empresta uma caneta, a gente pronuncia o me com bastante força, né? Porém, em Portugal não é assim. Em Portugal, esse me não poderia começar mesmo uma oração, porque ele é ele é bem átono mesmo, tá? Mas vamos lá. Vamos então pegar esses pronomes oblíquos átonos e entender quais são as posições que eles podem ocupar junto ao verbo. Tudo bem? Bem, pronomes oblíquos átonos, vamos lembrar quais são eles? Da primeira pessoa, o me e o nos. Primeira pessoa do singular, me. Primeira pessoa do plural, o nos, tudo bem? Segunda pessoa, a gente tem o te no singular e o vos no plural. Terceira pessoa, se, singular ou plural, lhe, lhes, o, a, os, as. Lembrando que o, a, os, as tem as suas variações para lo, lá, não vou colocar plural porque não vai caber aqui, tá bom? No, na. Tudo bem? Então a gente tem essas variações de acordo com a terminação do verbo. Isso a gente não vai ver na aula de hoje, mas acredito que você também precisa estudar essa questão aqui, que é muito importante com relação aí à variação desses pronomes oblíquos átonos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos entender então quais são as posições, tá? Possíveis que nós temos aí para os pronomes oblíquos átonos. A gente tem número 1, próclise, número 2, ênclise, número 3, mesóclise. Aqueles nomes, né? Ai, meu Deus, aqueles nomes bonitos que a gente aprende lá atrás na vida. Eles mesmos. Então, olha só. Próclise é a posição do pronome antes, é quando ele ocupa a posição que vem antes do verbo, tá? Antes do verbo. Próclise, beleza? Ênclise, depois do verbo, quando o pronome bonitinho, um desses pronomes lindinhos aqui, está após o verbo. E mesóclise é quando um desses pronomes fofinhos está no meio do verbo, por isso mes. Repare que aqui a gente tem
um morfema que indica para nós meio. Meio. Tá? Vou até deixar bonitinho de verde aqui para vocês. Bem, então mesóclise é um nome... Faltou um acento aqui, né, gente? Na digitação do quadro. Mesóclise, então, é no meio. E a gente sabe que ele é muito fofo. Era isso que eu ia falar. Ele é muito fofo. Porque a gente não usa no dia a dia, né? Na linguagem coloquial. A gente vai ver isso depois, tá? Então vamos começar aqui pela próclise. Vamos lá? Próclise, então, como eu disse, é a posição que vem antes do verbo. É quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Tudo bem? Quando é, professora, que vai ocorrer próclise? Quando vai ocorrer próclise? Sempre que eu quiser, porque eu sei que tem caso facultativo. Hoje nós não vamos falar aqui de casos facultativos, tá? Eu trouxe as regras gerais, porque eu acho mais importante nesse momento. Depois os casos facultativos são mais fáceis de ser lembrados, afinal de contas também, como são facultativos, não é um motivo, assim, digamos, de tanta preocupação para este momento. Tudo bem? Bem, próclise, eu sei que é antes do verbo, mas eu posso colocar esse pronome bonito antes do verbo quando? Quando houver termo atrativo. Basicamente isso. Tudo bem? Anota isso. Sempre que houver um termo atrativo. É como se fosse assim, ó. O pronome bonitinho é um imã. A gente tem um outro imã. Imagina que o pronome, tá, oblíquo átono, seja um imã. Sabe aquele imãzinho? Não entendo nada disso, né, gente? Mas vamos lá. Aquele imã bonitinho que a gente tem, ou melhor, um alumínio, né? E você tem aí um imã, ou um inox da sua geladeira, e o imã que você coloca na geladeira. Então, pensa naquilo ali que se atrai, né? O pronome bonito aqui, suponhamos que seja um imã. E aqui a gente tem as geladeiras. Quando nós tivermos as geladeiras que vão atrair o pronome para antes do verbo, a gente vai ter caso de próclise, tudo bem? Então eu só vou colocar os pronomes átonos, oblíquos átonos, antes do verbo quando eu tiver um termo que atraia esse pronome para antes do verbo. Uma palavra, né, que atraia, uma palavra específica. Qual palavra, professora? Temos aí de a cá, as opções atrativas que a gente tem na língua portuguesa, tá? Então eu coloquei todas as opções aqui, melhor, opções não, né? Todas as possibilidades de atração do pronome oblíquo átono. Tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, A, B, C, D, E. A gente vai ver todas as possibilidades em que o pronome oblíquo átono é atraído para antes do verbo. Então, vamos começar por ninguém mais, ninguém menos que a palavra de sentido negativo. Essa aí é campeã nas redações, né? Porque a gente usa não o tempo todo, a gente usa negações o tempo todo na redação. Então, muita atenção. Não se esqueça de mim. Não se esqueça, não nos esqueçamos de realizar, não nos esqueçamos de que o Brasil precisa de, não nos, não se, não nos, se, pronome oblíquo, átono, né? Ele deve estar antes do verbinho bonitinho, porque a gente tem uma palavra negativa aqui, e palavra negativa é a primeira que nós estamos vendo, que é palavra atrativa. Sendo palavra atrativa, temos caso de próclise, tá? Anotem isso para não esquecer. Próclise só acontece quando tivermos uma palavra atrativa, um termo atrativo. Coloquei termo aqui para ficar mais fácil. Tudo bem? E aqui a gente tem um termo atrativo, o não, que é a palavra de sentido negativo. Não, jamais, nunca, enfim. E aí a gente tem casos de advérbio também, mas vamos lá. Advérbio, né, que é o jamais, como eu disse aqui. Agora, ó, toda vez que a gente tiver um advérbio, tá? São muitos os advérbios. A gente tem advérbio temporal, a gente tem advérbio modal, a gente tem advérbio de lugar, enfim. Agora se negam a depor. Agora é um advérbio de tempo, né? A gente tem aqui o nosso bonito pronome oblíquo átono e a gente tem o nosso verbo aqui. Não é negam-se, agora negam-se a depor. Não, porque o agora vai puxar esse bonitão para antes do verbão. Ó que delícia. Rimou, né? Então, beleza.
Advérbio também é termo atrativo, vai puxar o meu pronome para antes, e a gente usa muito na redação, tá? Para antes do verbo. Muita atenção então, tudo bem? Ah, professora, e se no caso assim, agora negam-se a depor os... na redação. Agora negam-se. Tá errado? Tá, e vai ser penalizado na competência de número 1. Gente, as aulas de gramática, essas aulas bonitinhas, que são curtinhas, levinhas e doces de gramática para vocês, são para que vocês não cometam nenhum desvio gramatical, sendo penalizados aí, então, na competência de número 1, tá? Então, isso é complicado. Não só na competência de número 1, porque dependendo do desvio, você pode comprometer o seu texto, tá? Então, é muito importante dar uma devida atenção a isso aqui, beleza? Conjunções, eu sei que não precisa nem falar, né? Mas eu sempre falo, porque eu sei que vocês são meus filhos, eu sei que vocês são lindos, maravilhosos, eu sei que às vezes não sou muito fã de aprender nada desses negócios aí cheios de regrinha. Isso é comum, né, gente? Mas depois que a gente pega o jeito, fica muito, muito gostosinho até. Porque é na prática que a gente vai percebendo que a regra não é tão difícil assim de ser lembrada. A gente acaba internalizando, né? Então vocês vão perceber isso. Porque com a prática da escrita, tudo bem que você pode não se lembrar do nome das regras, né? De todas as regras, porque isso não é necessário, mas você vai saber aplicá-las, usá-las adequadamente dentro do seu texto. E é esse o meu objetivo aqui, tudo bem? Bora! Letra C. Conjunções ou locuções subordinativas também são termos atrativos. Vamos ver um exemplo. Sob, ó, conjunções ou locuções subordinativas. Soube que me aceitariam. Olha o que bonitão aqui. Soube. Quem soube o quê? Ele soube o quê? Soube isso. Temos aqui, então, uma conjunção, ó, soube isso, uma conjunção integrante, né? Então, a gente tem uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa, sendo assim, o me bonitinho, fofinho, vai vir para antes desse verbo fofinho aqui também, tá? Ele não vai ficar aqui, ele vai vir para cá, porque esse bonitão atraiu ele para cá. Essa conjunção, tá? Ok? Letra D, pronomes relativos antes do verbo. A gente tem esses casos que são que precisam de muita atenção, né? Os casos dos pronomes, tá? A gente vai ver que a maioria deles aparecem aqui. Pronomes relativos antes do verbo. Identificaram-se, aqui não é o caso, tá? Não é esse C que a gente vai usar como exemplo. Identificaram-se duas pessoas que... Pronome relativo. Ó. Gente, aqui no caso de cima, a conjunção é integrante, só para ressaltar, tá bom? Eu acho que eu mencionei aí sobre a locução subordinativa, a subordinação, mas quando aparecer uma conjunção subordinativa, também vai ser atrativa, tá? Tô dando poucos exemplos aqui, só pra gente ganhar tempo, entender quais são os termos atrativos e você conseguir visualizar isso, assimilar isso para dentro da tua escrita, para dentro da tua redação, tá? Identificaram-se duas pessoas que, vejam, que se encontravam desaparecidas. Pronome relativo que, tá? Iniciando aqui essa nova oração, o se, então, vai vir para antes do verbão. Bonitão, tá? Não vai ficar encontravam-se, vai ficar se encontravam. Termo atrativo também. Letra E. Pronomes substantivos indefinidos antes do verbo. Pronome substantivo. Cadê o pronome substantivo indefinido? Olha ele aqui. Poucos. Quais poucos, né? Indefinido. Bom, poucos te deram. Pronto, atraí o meu pronome oblíquo átono para antes do verbo. Não é deram-te, vai ser poucos te deram, tá? A oportunidade. Letra F, pronomes interrogativos antes do verbo. Pronomes interrogativos, temos um aqui. Olha ele aqui. Antes do verbo, o verbo está cá na frente. O pronome interrogativo está aqui. Sendo assim, esse pronome interrogativo vai puxar o nosso bonitão para antes do verbo. Não vai ficar aqui, então agora vai ser próclise e vai vir para antes do verbo. Atrativo. Letra G. Entre a preposição em
e o verbo no gerúndio. Isso é muito importante. Muita gente fala assim, como assim, gente? Que regra é essa? Que termo atrativo é esse aí? É o seguinte, ó. A gente usa muito na redação também. Em se tratando de inovação, esse país é referência. Em se tratando de tecnologia, esse país que mencionamos é referência. Tá vendo uma frase aí que pode muito bem ser escrita na tua redação, certo? Então a gente tem em, preposição em, como tá dizendo aqui, ó, em, tratando, que é o verbo no gerúndio, tratando. Então, entre a preposição em e o verbo no gerúndio, nós colocamos o bonito aqui, pronome oblíquo átono ali dentro, tá? Ele está, então, sendo atraído para antes do verbo. Não vai ser em tratando-se de jeito nenhum. Vai ser em se tratando de inovação, esse país é referência. Ah, eu sempre usei assim, professora, intuitivamente. Pois é, mas agora você sabe a regra, agora você já não corre o risco de errar, porque às vezes, né, esse negócio de ai, meu Deus, a minha intuição diz que é assim, às vezes pode falhar. Então agora você já sabe que, pronto, você fala em se tratando porque é a norma padrão, seguindo aí a regra gramatical. Tudo bem? Porque a gente tem um caso de atração do pronome oblíquo átono para antes do verbo. Bom, letra H. Conjunções aditivas e alternativas antes do verbo. Conjunções aditivas e ou, né, alternativas antes do verbo. Vamos lá, conjunções aditivas. Vamos ver as alternativas aqui primeiro, né, que eu coloquei aqui na ordem. Ora me ajuda, ora não me ajuda. Isso aqui é o quê? Conjunções, são conjunções alternativas, né? Ora faz, ora não faz, indicando aí essa alternância. Sendo assim, temos um caso de próclise e essas conjunções vão atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, tá? Aquele aqui, o verbo tá aqui, mesma coisa aqui, o verbo tá lá, antes do verbo. Próclise, né? O termo atraiu. Não foi nem se lembrou de ir. Não foi, nem se lembrou de ir. Então aqui a gente tem uma conjunção aditiva, nem, que vai atrair o nosso bonito para antes do verbo, tá? Ok? Então a gente tem de novo uma próclise aí, um termo atrativo, que é o nem, né? A conjunção aditiva nem também vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Letra I. Orações exclamativas e optativas. Quando se ofendem por nada, rapazes. Quanto se ofendem por nada, rapazes. Orações exclamativas. Isso aqui, ó. Quanto se ofendem. Tá vendo? Então a gente está exclamando alguma coisa, esse se, nesse caso aqui não é uma palavra atrativa, né? Mas é uma situação, uma construção que faz com que a gente traga o pronome oblíquo átono para antes do verbo. A gente coloca no pacote da atração também, tá? Mas não tem uma palavra que atraia, mas sim toda a construção ali que indica para nós uma exclamação e faz com que o pronome oblíquo átono, né? Não só o se, qualquer um, o pronome oblíquo átono venha antes do verbo, tudo bem? Quanto se ofendem, não poderia ser quanto ofendem-se por nada, rapazes, porque temos uma exclamação, então tem que ser antes do verbo. Quanto se ofendem, tá? Deus te proteja. Aí aqui a gente tem outro exemplo, coloquei aqui o segundo exemplo. Esse exemplo aqui se enquadra nas orações optativas, tá? É a oração que sugere, né, que indica que você está querendo que algo aconteça, sugerindo que algo aconteça. Então, Deus te proteja, desejando mesmo, né? Deus te proteja. Sendo assim, eu estou desejando alguma coisa a alguém, verbo está aqui, então meu pronome oblíquo átono vai vir para antes dele também, tá? Bons ventos o tragam logo, também estou expressão de um desejo, né? Bons ventos o tragam. Vou trazer para antes do verbo também meu pronome oblíquo átono, ok? Tudo isso, espero que vocês estejam anotando direitinho, tudo isso, meus amores, é caso de próclise. Então tá tudo aí no seu caderninho, você tá anotando, calma, eu sei que são muitos casos, são muitas situações aí de próclise, mas sabendo a próclise, o resto fica facinho na vida, para colocação pronominal, tá bom? Com o infinitivo flexionado precedido de preposição. Então, a gente tem um infinitivo, um verbo no infinitivo flexionado, né?
e que é precedido, ou seja, antes dele tem uma preposição. Vamos ver? Foram ajudados por nos trazerem... Foram ajudados por nos trazerem, temos aqui um verbo no infinitivo flexionado, foram ajudados por precedido. Temos o verbo no infinitivo flexionado e temos a preposição antes desse verbo. Sendo assim, vou atrair o meu pronome oblíquo átono para antes desse meu verbo. Tá ele aqui, não poderia ser então, foram ajudados por trazerem-nos até aqui. Não, não, não. O por e o verbo no infinitivo flexionado vai fazer com que esse pronome oblíquo átono esteja antes do verbo, tá? Último caso, última situação em que temos o caso de próclise. Quando o numeral, com o numeral ambos, essa palavrinha, essa coisinha linda aqui, maravilhosa, vai trazer também o pronome oblíquo para antes do verbo, tudo bem? Ambos te abraçaram com cuidado. Temos o te, pronome oblíquo átono, temos o verbão, temos a palavra bonita ambos, que atraiu o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Ambos, então, é um termo atrativo. Vai trazer aí o nosso pronome para posição proclítica. Certinho? Ok? Respira agora. Respira comigo. Não perca a sua cabeça. Fique tranquilo. Fique calmo. Fique tranquila. Fique calma. Que tá tudo bem, né? Até agora tá tudo certo. Aposto que você gostou, percebeu que, caramba, são muitas regrinhas, professora, mas não é coisa impossível. Agora, pelo menos, eu sei. Então, é só colocar em prática e observar ao longo da minha escrita, ao longo das minhas redações, se eu estou fazendo as devidas colocações pronominais. Tudo bem? Na hora de revisar o seu texto, você consegue observar isso. Gente, coloquei um pronome oblíquo aqui antes do verbo, na posição proclítica. Ah, tá. Tem um termozinho ali que atrai. Beleza. Na hora de fazer essa revisão, você consegue aí sempre ir assimilando melhor todas essas regrinhas. Parecem muitas, mas na prática é super leve. Vamos continuar então? Segundo, ênclise. Ênclise, então, é a posição do pronome oblíquo átono após o verbo, tá? Quando é que a gente tem ênclise? Simples. Agora é mais fácil. Agora é muito leve. Quando não houver um fator de próclise. Ou seja, quando nada disso aqui acontecer, a gente tem ênclise. Pronto. Então você sabe, quando é que eu vou colocar o pronome oblíquo depois, o pronome oblíquo átono, né, depois do verbo? Sempre que não tiver um caso de próclise, um caso desses aqui, de A a K. Tudo bem? Tudo certo. Então, ó, quais são esses casos? Aqui tem alguns enumerados que a gramática traz para nós, né? Mas é basicamente só para relembrar mesmo, só para a gente entender aí quando é que esses casos não vão acontecer. Em resumo, seria basicamente isso. Início de oração. Início de oração não tem como ter um termo atrativo. É o início de uma oração. Lembrando que os termos atrativos eles têm que aparecer naquela oração. Ah, mas lá na outra oração eu usei um não. Não é atrativo, não tem nada a ver. Tem que estar naquela oração, né? Então, quando tiver no início de uma oração, você não vai ter como começar essa oração com o pronome oblíquo átono. Porque é o começo de uma oração, né? Não tem um termo atrativo ali que pule de uma oração para outra para atrair. Tudo bem? E lembrando que orações não começam após pontos finais. Podem começar após uma vírgula, né? A gente tem casos, a gente sabe que período começa entre um ponto final, após um ponto final e vai até um ponto final. Isso é período, estamos falando de oração. Então, muita gente pensa assim, mas eu não comecei a frase. Por que eu não posso usar? Eu não comecei a frase, eu estou começando tá dentro da mesma frase. Por que eu tenho que usar ênclise? Porque você começou uma outra oração dentro de um mesmo período. Então, muita atenção aí, a gente vai vocês precisam observar isso, né, com relação a o que é período, o que é oração. Lá no começo das aulas a gente pode ter essa atenção. Inclusive, depois das próximas aulas a gente vai falar sobre orações, né, coordenadas e subordinadas, tá? Bom, início de oração, então, não posso usar o pronome oblíquo átono. Eu não posso dizer me vou embora. Ou não posso dizer no dia a dia, no coloquial eu posso, tá?
mas na linguagem formal, na escrita, na minha redação, eu não posso dizer me empresta, me dê, me faça, me. Não posso começar uma oração com pronome oblíquo-ato, tá? Então, é obrigatório usarmos aí o pronome após o verbo na sua posição enclítica. Pausa antes do verbo. Então, se eu tenho uma pausa antes do verbo, se basicamente o que eu falei no começo, né? Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Tem uma pausa. Se eu ganho na loteria, por que eu tenho essa pausa aqui? Porque aqui, olha, eu tenho uma oração, tá vendo? Se ganho na loteria, aqui eu tenho outra, e dei uma vírgulazinha separando essas orações, né? Uma condicional da outra oração. Então, se ganho na loteria, mudo-me. Pronto. Eu tenho que colocar o meu pronome oblíquo-átono após o verbo na ênclise. Letra C. Verbo no imperativo afirmativo. Quando eu der o sinal, silenciem-se todos. Quando eu der o sinal... O que é verbo imperativo? O que é um imperativo? Imperativo é aquele que dá ordem, conselho, pedido, né? Faça, coma, crie, estude e por aí vai. Verbos no imperativo afirmativo exigem o pronome oblíquo-átono, vão fazer, né, com que a gente use o pronome oblíquo-átono, aqui, após o verbo, então, na posição enclítica, tá? Professora, aí no caso do negativo, aí a gente tem palavra negativa, tem que ver o contexto. Sendo palavra negativa, ele vai com certeza atrair para antes do verbo o pronome, tá? É diferente. Então, a regra aqui é verbo no imperativo afirmativo. Faça isso, não é não faça, é faça, crie, tal, né? Quando eu der o sinal, silenciem. Silenciem-se. Depois do verbo certinho ali. Letra D. Verbo no infinitivo não flexionado. Machucar-te não era a minha intenção. Verbo no infinitivo não flexionado. Olha o verbo aqui no infinitivo, ó. Lembrando que verbo no infinitivo... O que é infinitivo mesmo? É uma forma nominal, né? Do verbo. Machucar, fazer, criar, e não está flexionado, né? Está aqui, ó, com a terminação bonitinha do AR. Então, a gente tem aí o caso de ênclise, né? Machucar-te. Não poderia ser te machucar na fala, né? Na oralidade, no dia a dia, né? Na linguagem coloquial a gente usa. Te machucar não era a minha intenção. Na redação a gente não pode. Então, em situações que você observar o verbo no infinitivo não flexionado, no infinitivo terminação normal, né? AR, ER e tal, você vai ter que colocar o pronome oblíquo-átono após o verbo, sua posição enclítica, tá? Dessa forma, machucar-te não era a minha intenção. Última opção aqui que nós temos, então, da ênclise. Verbo no gerúndio. Recusou a proposta. Gerúndio é mais uma forma nominal. Lembra que eu testei agora? Gerúndio é endo, indo, ando, então fazendo, criando, gostando. É aqueles endos da vida, né? Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Diferente de um caso assim, ó. Não confundam. Aqui a gente tem próclise, por quê? Porque a gente tem entre preposição e verbo no gerúndio. Entre preposição e verbo no gerúndio, tudo bem, fica lá o nosso pronome. Agora aqui não, aqui é só o verbo no gerúndio, não tem nada de preposição. Fazendo-se. Então o pronome oblíquo-átono vai para depois desse verbo, tudo bem? Então recusou a proposta fazendo-se de desentendido. Vai para depois do verbo. Fechamos mais uma parte da nossa colocação pronominal. Gente, ensinar a colocação pronominal é tão gostoso, eu acho que vocês estão gostando de aprender também, né? Espero que sim. Por favor, mandem a sua dúvida, se você está assistindo a essa aula aí, onde quer que você esteja assistindo, entre em contato conosco de alguma forma aí que você encontrar, tá bom? Para falar o que você achou, se gostou, enfim, isso é sempre muito importante. Tudo bem? Terminamos aqui a ênclise e vamos agora para a última, a bonita da mesóclise, que a gente não usa mesmo no dia a dia, na nossa linguagem coloquial, informal, né? Vamos lá, mesóclise, gente, é quando a gente tem, como eu disse lá no começo, um pronome oblíquo-átono inserido no meio do verbo. E é isso mesmo, tá? No meio. Ele entrou no meio do verbo, cortou o verbo e se enfiou ali. É desse jeito mesmo. Vamos ver como? Simples. A gente só tem mesóclise quando nós temos verbo no futuro.
Só isso. Agora você falou assim, ai, que delícia. Já posso fechar que eu já sei tudo de colocação pronominal, né? Então, os verbos no futuro exigem a mesóclise. Eu não posso falar, te darei um presente hoje de aniversário. Ai, que lindo. Eu posso falar, na verdade minto, né? Na fala a gente pode sim, mas na escrita, numa linguagem formal, não pode ser dessa forma, tá? E aí a gente tem as duas opções, né? O verbo no futuro do presente do indicativo e o verbo no futuro do pretérito do indicativo, né? Tanto um caso, numa situação quanto na outra, a gente vai ter a mesóclise. Futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Se os verbos estiverem nesse tempo e modo, a gente sabe que, pronto, eu tenho que usar o pronome oblíquo no meio do verbo. Vamos ver como vai ficar, tá? Realizar-se-á. Vejam, realizar-se-á. Olha onde está meu pronome oblíquo. Por quê? Porque eu tenho um futuro do presente aqui. Realizará, né? Então, realizar-se-á na próxima semana. Um grande evento. Coloquei meu pronomezinho bonitinho lá no meio do verbo. Futuro do pretérito do indicativo. Não fosse o meu compromisso, eu faria. Sabe o pretérito do indicativo? Eu faria, eu acompanharia, eu comeria. Sabe aquela coisa de que ia, mas não ia? Então, o pretérito do indicativo, só pra gente lembrar, tá? Então, eu acompanhá-la ia. Ó, acompanhá-la ia. Coloquei também o meu pronome oblíquo átono no meio do meu verbo. Verbo no futuro, mesóclise. Não tem como errar, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, meus lindos e minhas lindas. Um beijo no coração, anotem tudo, assistam a essa aula novamente, quantas vezes forem necessário, tá? Para que vocês façam as anotações e não cometam nenhum tipo de desvio gramatical relacionado à colocação pronominal. Tudo bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!